Mas uma pergunta vai ser plural para os dois, assim. Na perspectiva de vocês, qual é o maior desafio hoje para manter os jovens focados na obra de Deus? Já visto que estamos vivendo um período de tanto entretenimento, né? Que no intuito de tirar a atenção, tirar o foco, hoje, para manter os jovens, vamos dizer assim, focados na obra de Deus. Qual é o maior desafio hoje que a gente enfrenta? Alexo, liderar jovens, acredito que nesses 10 anos eu tenho aprendido diariamente, né? O Candelária Setor 5 é o terceiro setor que a gente tem o privilégio de servir aos jovens. Né? Costumo dizer que nós não lideramos, nós servimos aos jovens. E a gente observa a necessidade, eu acredito que eu já falei aqui, de conhecer os jovens, de conhecer as particularidades daqueles jovens. Nós vivemos um momento, e aí os nossos antecessores talvez não tenham tido que lidar com isso, como o pastor Eliezer falou, não existe manual para missionário, também não existia manual para pandemia. Nós estamos vivenciando um tempo pós-pandêmico, a gente pode dizer assim, apesar de a pandemia não ter se encerrado na sua totalidade, mas ela já está em números aceitáveis. Essa pandemia ela deixou a sociedade de modo geral, mas eu acredito que a juventude um pouco adoentada. Nós acredito que todos que possam estar acompanhando esse podcast vão conhecer algum familiar que esteja padecendo de alguma doença psicossomática. E quando a gente fala da mente do jovem, mais ainda, ansiedade, depressão, síndrome do pânico. Então, hoje eu acredito que os jovens eles têm que ter uma atenção especial. Alguns pais, alguns avós nos procuram para relatar situações de jovens que estão vivenciando e nos confessam que estão depositando em Deus, né, a esperança que aquela situação seja resolvida. Uhum. E aí a liderança jovem, o pastor da igreja, fica nessa responsabilidade, né, na condição como se fosse pai de vários filhos, né? Entendi. Cada jovem é um filho do pastor, é um filho do liderado no sentido do cuidar. E assim, nós, justamente em razão desse problema aqui, que foi bem peculiar para esse período pós-pandêmico, a juventude ela está um tanto retraída. E quando eu digo isso, eu digo de modo geral. Dificuldade no relacionamento, dificuldade da participação de eventos coletivos, de eventos com outros jovens. Sim. Então, assim, Deus tem inquietado, né, a liderança nossa, através da nossa pessoa, dos amigos que nos auxiliam, e de igual modo o pastor da gente fazer um trabalho de integração junto aos jovens. De um tratamento diferenciado, de um tratamento específico junto aos adolescentes, né? É uma fase, você sabe disso, que na igreja às vezes a gente chega naquela fase do NEM, você nem é mais de EPIM porque já passou dos 12, mas também não é DEJAD ainda porque ainda não alcançou aquela idade que você pode ser tido como jovem mesmo. Então esse período de transição, 13, 14 anos, é um período complicado. Então a gente tem tido, né, a igreja, por meio do pastor, através da liderança de jovens, tem tido um olhar muito clínico, um olhar muito amoroso, né, e presente junto a essa faixa etária que são os adolescentes. Então é isso, a gente tem que trabalhar a juventude num todo, mas sem ignorar as partes. A individualidade. A individualidade, de cada um, né? Perfeito. Então é esse cuidado individual, conhecer e uma vez conhecendo, verificar a necessidade de cada um deles, de cada subgrupo, para tentar, né, buscar sabedoria no Senhor, buscar e pedir a estratégia certa para poder servir dentro daquilo que eles necessitam naquele momento. Perfeito. Pastor Eliezer? Muito bem. Desafio para manter os jovens focados em Deus. Os jovens, que eu vou falar aqui, não é especificamente de Candelária. Sim. Né? Os jovens, de maneira geral, como o Pedro bem falou, está envolvido em várias coisas, em várias situações difíceis. Sim, meu pastor. As redes sociais, por exemplo, chama muito, demanda muito dos jovens. O tempo que o jovem poderia estar indo para a igreja, está focado aonde?
nas mídias sociais, o TikTok, o Face. O Face já não existe mais para os jovens, né? Já ficou até um pouco ultrapassado, né, pastor? Hoje é mais o Insta, enfim, as redes mais modernas. E aí vem também a questão da secularização. O descompromisso com Deus. São chamamentos para o jovem, né? Tipo os gatilhos, né, pastor? Os gatilhos e chamamentos. Eles vão estar sendo atraídos por Entendi. isso. E cabe a mim, como pastor, a Pedro, como líder, procurar trazê-los para a obra. E para os pais também. Porque não é só a igreja, é um trabalho em conjunto. Em conjunto. Então, aí vem a questão da desconstrução familiar. É sabido por todos nós que existe uma agenda satânica procurando desconstruir a família com os seus valores. Sim. Bíblicos. E aí a igreja está nesse meio aí, tentando trazer esse jovem para cá. É uma guerra, né, uma pastor? guerra constante. E aí eu tenho que ter eventos, tenho que ter mensagem, palavra, enfim, até inclusive uma liturgia do culto de jovem bem diferente, para que o jovem possa também tomar gosto pela obra do Senhor. E aí nisso tem a questão da apatia, aí vem a apatia espiritual. O jovem está sendo chamado também a isso. Aí vem também uma busca pela afirmação profissional. Tenho meus 18 anos, o que é que eu vou fazer da vida? Aí vou estudar mais, vou entrar na universidade, quem não já entrou, procurando a vida estudantil, ou na vida estudantil, uma formação. E aí venho estudar à noite, os cultos acontecem à noite. Isso. E aí eu tenho que ter alguma coisa também para que ele seja atraído para a igreja. Perfeito. Senão a universidade o leva. Senão os colegas da universidade o levam para um grupo social, onde eles vão ser envolvidos e muitos chegam a se desviar do evangelho na fase estudantil na universidade. É sabido por nós que há estatísticas que medem isso daí, de que grande parte dos jovens evangélicos cristãos entram na universidade crentes e saem desviados. Isso é verdade, pastor. Por quê? Essas demandas que eu acabei de falar agora. E aí entra o papel do pastor, o papel do líder, o papel da igreja, o papel do pai. E aí, acho que dentro desse contexto todo aí, vem o que Pedro falou, os conflitos pós-pandêmicos. Ansiedade, depressão, enfim, as doenças psicossomáticas, que é um desafio grande. Um desafio. Um jovem doente em casa não vai para a igreja, não procura a Deus. Então, eu tenho que ter também resposta para tudo isso aí. Vê como é complexo a coisa? É complexo demais, o desafio é grande mesmo. É grande. Pastor Eliezer, Pedro falou um pouco sobre essa aproximação. Eu me lembro que no ano de 2000, eu era também líder de jovem lá em Primícia de Cristo. Estou lá até hoje, Primícia de Cristo. E eu, talvez também na minha imaturidade, querendo fazer um trabalho perfeito para Deus, fui induzido por alguém que era mais velho que eu na fé. Não vou nem dizer mais experiente, porque ele também foi um pouco feliz assim. Eu vi uma das suas ovelhas, falando dos jovens, com uma camisa, na época, passava uma novela, um negócio, Rebelde, o nome do programa, e ela estava com a blusa do Rebelde. E quando eu fui chegando na parada, na época, para ir trabalhar, eu vi realmente ela com a blusa do Rebelde, e depois eu chamei ela assim, disse... chamei ela pelo apelido carinho que ela tinha, Adriana, chamava de Drica. Drica, vamos ver com essa blusa, não compete a você como crente. E aí eu percebi que a gente estava saindo depois de um ensaio, minha esposa estava comigo, e eu vi que ela ficou tão triste depois, e depois eu vi que ela até chorou. Aí eu falei, será que eu peguei um pouco pesado? Eu vou falar com ela de novo. Drica, não foi nesse sentido de lhe entristecer. Ela disse, não, irmão, que até então era irmão Carlos, né? Não, irmão Carlos, não é por causa que o senhor me orientou, é porque era a única blusa nova que eu tinha para sair. Ali quebrou meu coração, pastor. Porque era a única blusa mais nova que ela tinha para sair, era essa blusa. Aí eu disse, e agora? Vocês disse, e agora? Você não trabalhava numa loja de roupa na época? Eu disse, e agora? E agora que você vai pegar 3 blusas e vai dizer, Drica, tá certo, não use mais essa do Rebelde, mas tá aqui 3 blusas novas para você usar. Aí essa questão da aproximação, do cuidado, né, do zelo, a mãe dela ficou tão grata e disse, ali que vamos começar também uma campanha de oração. Eu ia com Conceição lá, se reunir os jovens, o nome do grupo era Resgatar, e essa questão de ir na casa dos jovens visitando, a gente levava picolé, comprava milho de pipoca, e foi agregando que os jovens começaram a se inteirar mais no evangelismo, na obra de Deus, e graças a Deus muitos ainda estão hoje na igreja, inclusive hoje são casados.
trabalham com os novos convertidos, trabalham também com outros jovens, e sempre quando eles relatam isso, assim, ó, foi fruto daquele trabalho que parecia simples, mas essa aproximação, esse cuidado, esse trabalho em equipe, esse alinhamento entre igreja, família, próprio jovem, líder, pastor, fez com que os frutos se perdurassem até o dia de hoje. Então, essa importância é muito grande. Esses conselhos, essa visão macro que o pastor trouxe, que Pedro está falando aqui também, é muito importante para você que está assistindo aí. Se você está com o seu filho passando por essa necessidade, essa declínio espiritual, procure conversar com ele, se aproxime dele. Eu e Caio, costumo conversar muito com o meu Caio. Já estou numa fase que Caio calça o meu sapato e veste a minha camisa, pastor, está com 21 anos. Mas assim, a amizade, que é justamente, eu vejo isso com o senhor, eu vejo isso com o Pedro, não é só de pai e filha, é de amigos, sabe? A gente conversa, ele está querendo noivar agora, está trabalhando, está querendo, juntando dinheiro para dar entrada na casa, e eu, vamos lá, filho, eu estou com você. Então, essa união, filho, vamos hoje para a igreja, né? Você está querendo casar, está querendo noivar, vamos orar a Deus, vamos buscar a Deus. E ele, bora, pai, aí aquela coisa toda, e é muito bom isso. Então, procure ajuda se você não tem estratégia, se você não tem uma visão tão ampla da Bíblia. Fale com o seu pastor, fale com o líder do seu jovem, procure aproximar ele justamente dessa liderança, desse alinhamento, que eu tenho certeza que Deus vai abençoar você. Esse podcast aqui está aqui também para trazer essas orientações de pessoas como o pastor Eliezer, que tem uma experiência, uma bagagem muito grande, de Pedro, que já trabalha com jovens e é co-pastor do pastor Eliezer já há quase 10 anos. Então, eles trazem essa bagagem vivida e derramam em cima de nós. Eu costumo dizer que os convidados aqui, pastor Eliezer, eles descascam a banana, colocam no liquidificador, fazem a vitamina e botam no copo só para a gente beber. Então aproveitem e tudo isso que está sendo transmitido aqui. Você, jovem, procure também se aprofundar mais no seu devocional com Deus, para que quando você entrar numa faculdade, que é importante também, a gente tem que entender isso, é importante, para que você seja firme na sua fé, que a sua fé seja uma fé não fingida, como Paulo falou a Timóteo na primeira carta, no capítulo 1, versículo de número 5, que você honre a Deus, que você seja um instrumento de Deus, que é isso que Deus quer para a sua vida e para a nossa vida, né?